paz, queridos. Que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos a respeito de Elias e Eliseu. Hoje chegamos na aula de número 4, aonde teremos como título Elias e os profetas de Baal. Então hoje o foco da nossa aula é Elias e os profetas de Baal. Antes de eu dar as minhas dicas, porque a partir de dias anteriores, cada semana, eu estou dando uma dica, para que você, professor, para que você, docente, pregador, educador, você que ministra aulas, você que lida com o público, você que faz palestra, possa ter algumas orientações didáticas para melhorar a maneira de você falar, para que você, ao transmitir a mensagem, possa ter uma melhor edificação dos seus ouvintes. Os seus ouvintes têm um poder maior de captar aquilo que você está passando para eles. Então, antes de eu dar essas dicas, ou pelo menos uma dica, como eu já estou vindo fazendo, eu quero que você continue se inscrevendo no nosso canal. Então, você primeiro clica no joinha, no gostei, depois adiciona no nosso canal e depois se inscreve no nosso canal. Querido, porque fazendo isso, você estará ajudando o nosso ministério. Você estará me ajudando a divulgar os meus vídeos. E eu queria fazer um apelo para você que está aí do outro lado. Que vocês fizessem um favorzinho para o professor Fábio. Divulgasse os meus vídeos aí na sua igreja. Mas você pode estar falando, professor Fábio, mas na minha igreja tem apenas 3 professores só. 4 professores. Querido, eu queria pedir um favor para você. Divulgue esses vídeos não só para professores, tá? Para aqueles que são amantes das escrituras, aqueles que gostam de estudos bíblicos, divulgue o vídeo do professor Fábio, tá? Por quê? Porque a minha ideia aqui, primária, é de ajudar os docentes da Escola Bíblica Dominical, mas também tem caráter educativo do que? De explanar com qualidade a palavra de Deus. Então todos aqueles que são amantes da palavra, que são amantes de bons estudos bíblicos, que você possa estar divulgando esses meus vídeos, Porque eu quero ter aí 5, 6, 7, 10 mil acessos. Não para a nossa glória, mas para a glória do reino de Deus. Para a exaltação do reino de Deus. Ou seja, que mais pessoas, além de vocês, possam ouvir vídeos com qualidade, tá? Então eu deixo aqui, eu peço esse favorzinho para vocês. Ajude a divulgar, não só para outros professores, mas para irmãos que gostam de ouvir pregações, irmãos que gostam de ouvir estudos bíblicos, que você esteja divulgando os nossos vídeos, ok? Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Então hoje o nosso tema é Elias e os profetas de Baal. A minha dica de hoje é aquela. Eu quero voltar a uma outra dica que eu dei na semana passada. Qual é a dica? Foco na aula. Eu estou vendo ainda muitos professores que saem fora do tema. Tá? Hoje qual é o nosso tema? Elias e os profetas de Baal. Não desvirtue a sua aula para nenhum outro tipo de tema. Fica somente nesse tópico. Elias e os profetas de Baal. Tá? Então eu quero reforçar essa dica. Tá? Foco na aula. Não desvirtue a sua aula por nada. Por quê? Porque a proposta que você passa, os alunos vão absorver melhor. Se você ficar divagando,
que em homilética nós chamamos devagação ou divagação, ou seja, você fica variando demais a sua mensagem, ela perde o foco, tá? Você deixa de ter um foco, um objetivo e você desvirtua, possibilitando levar os seus alunos, os seus ouvintes aqui, a desvirtuar também do foco da sua aula. Então eu quero reforçar a dica dessa semana, professor, foco na aula, ok? Então vamos para a temática de hoje, Elias e os profetas de Baal. A nossa leitura bíblica em classe, ou seja, nós estamos amparados no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, do verso 36 ao verso 40. Tá? Do verso 36 ao verso 40, nós vamos visualizar o relato bíblico aonde Elias, tá? Por determinação divina, ele sobe até o Monte Carmelo e faz um desafio, tá? Para os profetas de Baal. Tá? Então o tema da nossa aula hoje vai ser o quê? Vai ser um confronto entre Elias e os profetas de Baal. Tá? Então você pode trazer uma ilustração aí na sua classe. Que tipo de ilustração, professor Fábio? Você pode usar, por exemplo, essas lutas que está tendo hoje muito em voga, a luta de UFC. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou adepto desse tipo de luta. Tá? Eu não sou adepto de luta onde tem que machucar o seu oponente para você vencer uma luta. Exemplo, UFC, MMA, boxe. Eu não sou a favor disso. Eu estou simplesmente usando essa luta como uma ilustração para a nossa aula, ok? Onde as pessoas ficam se gladiando entre si, tá? Entre dois oponentes se gladeiam, tá? Então o que estava acontecendo? Um confronto. De um lado, é como se estivesse num ringue. De um lado estava Elias, do outro lado estava os profetas de Baal. Ou seja, eles iriam se confrontar, eles iam duelar entre si para ver quem seria o melhor. Tá? Quero deixar um adendo aqui. Essa luta entre Elias e os profetas de Baal, ela está tipificando quem? Elias era o representante legal do monoteísmo, da crença em um único Deus. E os profetas de Baal eram representantes do politeísmo. O que é isso, irmão Fábio? O que é isso, professor Fábio? É uma gama de vários deuses. Então era a luta entre um único Deus contra vários deuses. Isso não demonstra que Deus, que o Eterno, que o Adonai, ele fica constantemente lutando com outros deuses para provar que é maior. E essa luta ela não tem caráter também de ver quem que é maior ou menor. Ela não tem caráter do que de hierarquia. Por quê? O texto bíblico ele já consolidou o quê? Ele já consolidou que o Adonai é o único Deus existente. E os outros seres que nós denominamos como deuses ou como Deus, são meramente nomenclaturas humanas, ou seja, os seres humanos deram nome a esses seres, criaram para si outros deuses, mas na verdade só existe um único Deus por excelência, que é o Adonai, que é o Eterno. Então essa luta entre Elias e os profetas de Baal não é uma luta para ver quem que era o maior ou o menor. Ou seja, nessa luta não tinha nenhuma possibilidade, leva isso para a classe, não tinha nenhuma possibilidade de Adonai perder essa guerra. Tá? Não tinha nenhuma possibilidade de ele perder esse confronto. Esse confronto não era na esfera simplesmente entre Deus e deuses, ou seja, Adonai e Baal.
tá? Esse confronto era para os seres humanos, era para o povo de Israel que tinha perdido o foco, que Deus estava disciplinando eles, como nós vimos na aula anterior sobre a longa seca sobre Israel. Então era um confronto para mostrar para o povo que Deus continuava tomando conta, no controle de todas as coisas. E que esses deuses, criados pela mente, pela filosofia, pela ideologia humana, na verdade eles eram irreais. Na verdade eles não existiam. Eram crenças humanas. E Deus estava então, através de sentido físico, natural, provando para eles que esses deuses eram irreais. Quem governava todos os elementos da terra, chuva, no caso é a água, o fogo, o ar, é Deus. Então os três elementos básicos da vida, o ar, a água e o fogo, quem é que controla? O Eterno. Então, na verdade, nós vamos ver aqui que foi um confronto entre Elias e os profetas de Baal. Vamos conhecer um pouquinho, hoje mais profundo, tá? Como que era esse culto de Baal. Nós vimos em aulas anteriores muito sobre Baal, sobre os deuses que eles trouxeram, que na verdade Jezabel trouxe com ela, tá? Acabe simplesmente adere, porque Acabe tudo prova que ele era judeu, então ele adere à ideia de Jezabel, ele conhecia os mandamentos de Deus e ele adere a uma nova filosofia. Tá? Não que esses cultos eram estranhos de forma absoluta para Israel, porque a influência cananeia dentro da Palestina, ela é antiga, tá? Porque quando Josué ele vai lutar pelas terras, tá? Pela terra prometida, os cananeus já estavam habitando em terras palestinas. E eles já exerciam o que? O politeísmo. Então isso era a prática antiga. Jezabel simplesmente ela vai fortificar, ela vai instituir como algo oficial do Estado, tá? Do Estado, culto a vários deuses. Ela queria tirar o foco da crença em um único Deus. O foco dela agora era a crença em vários deuses. Pois bem, quem era o principal Deus naquela ocasião? Tá? Eu estava lendo, professor, muito cuidado com o Google. Por quê? Quando você entra no Google, muitos autores, pessoas que escrevem blog, pessoas que escrevem artigos na internet, eles colocam como Baal a principal divindade cananeia. Vou repetir, no Google eles colocam que a principal divindade cananeia é Baal, e isso não é verdade, tá? A principal divindade cananeia é um ser chamado El, né? Ou El, E-L. Esse ser é a principal divindade dos cananeus. Por quê? Porque, segundo a crença deles, ela é formada pela língua fenícia, tá? Pelo alfabeto fenício, e é formado por duas letras, o Aleph e o Lamed, que posteriormente os judeus aderiram, tá? O alfabeto fenício, modificaram um pouco as consoantes, as letras, e criaram o seu próprio alfabeto. Tá? Então a composição de El é o Aleph e o Lamed, né? Que forma El, que na semântica, tá? Tanto do hebraico como do fenício, significa força que conduz. Tá? Então El, ou El, era a principal divindade cananeia. Ele era o pai de todos os outros deuses e semideuses. E ele casa-se com uma mulher. Como chamava a mulher de El? Acera.
ou Ashera. Tá? Então, El era casado com Ashera ou Azera. Tá? Eles tiveram um casamento. Então, El e Ashera, quem que adorava Ashera? Jezabel. Jezabel, porque a Bíblia deixa muito bem clara essa deusa, tá? No livro de 1 Reis, capítulo 18. Ela traz como divindade, como deusa da fertilidade. Tá? Então, o principal deus entre os cananeus era El. E aonde entra Baal? Não existia um Baal, existia vários tipos de Baal. Em cada lugar, eles davam um outro nome para Baal. Por exemplo, hoje, existe a Mãe de Jesus. Né? Vamos usar o exemplo da Igreja Católica Apostólica Romana. Existe a Virgem Maria. Tá? Em cada país, ela tem um título. No Brasil, ela chama-se Nossa Senhora Aparecida. Tá? Em Portugal, ela tem outro nome. Na Itália, ela tem outro nome. Na Espanha, ela tem outro nome. Ou seja, em cada país, ela tem um outro tipo de nome. Mas tudo se refere à mesma pessoa. Vocês estão entendendo? Baal era a mesma forma. Ou seja, para cada tipo de situação, criava-se o quê? Um Baal. Ou seja, então, quem era o principal dentro de Baal? Então, Baal é um título. Tá? E o que significa Baal em hebraico? Dono, propriedade, senhor. Então, Baal, ele era o quê? Ele era dono de certos locais. Ele era proprietário de certos locais. E não só de locais físicos, mas eles detinham o poder, eles tinham a detenção do poder de certas circunstâncias de caráter natural. Exemplo, chuva, fogo, tá? Fazer a natureza, a agricultura florescer, ter uma boa colheita. Por exemplo, quem é que cria-se, quem é que explora a navegação? Os fenícios. Enquanto os fenícios estavam navegando, porque foram os fenícios que exploraram a navegação. E enquanto eles estavam nessa exploração, criou-se a necessidade do quê? De uma proteção espirituais para quem? Para os navegantes. Então criaram-se um Baal protetor dos tripulantes, daqueles que exploravam o quê? Os mares. Então, para cada circunstância, criaram-se o quê? Baal. E a Bíblia chama de Balaíns. Tá? Então, a criação de vários Baalins, tá? Quem era o principal dentro dos Baal? O principal. Eu estou falando principal entre os Baals. Não era El. El era o maior de todos. Tá? Aí tinha um deus chamado Baal. Tá? E dentro desses Baal, tinha, para cada circunstância, tinha um outro nome. E o maior entre os Baals era Baal Zebu. Então, o maior entre os Baals era Baal Zebu. E como que era o culto naquela ocasião? Segundo a arqueologia, o culto era uma grande depravação, era uma grande orgia. Nos cultos cananeus praticados na época de Elias, Elias viu aquilo e ficou horrorizado. Tá? Nos templos dentro de Israel, pequenos templos, eles faziam o que? Funcionava como bordéis. Isso mesmo, professor. Funcionava como bordéis. Por quê? Porque o culto, eles faziam pequenas dramatizações.
Ou seja, um homem, os homens representavam Baal, tá? Baal. E uma mulher, que em hebraico chamava-se de Kedesa, ou seja, era uma prostituta espiritual. Lembra do caso de Oséias, que Deus pede para ele casar-se com uma mulher prostituta? Era uma prostituta espiritual, era uma prostituta sagrada, era uma prostituta de dentro do templo. O que essa mulher fazia? Esses homens, tá, representando Baal, representando deuses, eles tinham relações com essa prostituta sagrada, por nome de Kedesha. Tá? Essa mulher, ela fazia o papel de quem? Ela representava Axera. E no caso de Elias, um dado interessante. Quem que funcionava como prostituta sagrada? A própria Jezabel. Isso é um dado surpreendente. Jezabel, ela funcionava como uma prostituta sagrada. Tá? Por isso que ela sustentava 850 profetas. Tá? Ela sustentava 850 profetas, sendo que 450 eram profetas de Baal, que é um deus masculino, tá? E 400 profetas representava quem? Axera, ou seja, a mulher de El, dos deuses supremo. Tá? E Jezabel, ela era representante de quem? Quem ela adorava? Axera. Então o culto naquela época era uma verdadeira orgia. Existia sexo dentro do culto. Os homens mantinham relações com ela. E essas relações sexuais tinham caráter profético para eles. Tá? Ou seja, então, o que você tem que levar para a classe? Que o culto naquela época de Elias era encenado de forma teatral. Era como se naquela época tivesse dramaturgos, pessoas que criassem enredo teatrais. Ou seja, então eles encenavam como era o mundo espiritual naquele lugar. Tá? Baal, por exemplo, ele foi casado, segundo a crença cananeia, com a sua própria irmã, por nome de Anate. E segundo a arqueologia, Anate, ela era uma deusa muito cruel. Segundo a arqueologia e segundo escritos históricos, Anate, que era mulher de Baal-zebu, preste atenção, querido. Anate, que era mulher de Baal-zebu, o que ela fazia? Ela trancava homens dentro do templo. Ela batia nesses homens. A arqueologia, existe escritos que diz que ela batia tanto que o sangue chegava até nos joelhos desses homens. Ou seja, tinha atos de crueldade. No culto de Baal, tinha então orgia, tinha sexo, os homens representavam Baal e as mulheres representavam quem? Axera. Tá? E mantinham o quê? Relações sexuais. E a vida do templo se estendia para a vida cotidiana. Por quê? A arqueologia já provou, tá, recentemente, em descobertas arqueológicas, que no porão das casas dessas pessoas que viveram nessa época, os mortos eram enterrados no subsolo dessas casas. E o que acontecia? Tinham pequenos buracos, túneis, canos que ligava a casa superior aonde estava enterrado os mortos. E eles deitavam aos mortos azeite, vinho, acreditando o quê? Que aquele ser, ao deitar azeite e vinho, eles poderiam virar semideuses e eles poderiam
ter vida eterna. Ou seja, o que eles aprendiam no templo, na vida prática, se aplicava também. E na própria vida cotidiana deles, eles tinham muito o que? A orgia intrínseca dentro deles. Por isso que um arqueólogo, ele trabalha o título de culto cananeu, um culto sedutor. Porque o culto cananeu, ele se tornava sedutor por uma característica, a orgia sexual. O sexo era algo que poderia fazer sem nenhum tipo de problema. E Elias não se conformava com aquilo. Elias, quando viu, tá, mulheres se relacionando com homens sexualmente, e que isso era como oferta agradável aos deuses, ele se indigna, porque ele conhecia os mandamentos de Deus, que o homem deveria ter relação sexual apenas com a sua própria esposa, não poderia ter relação, conjunção carnal fora do casamento, nem se isso fosse em nome de divindades, nem que isso fosse em nome de uma religião, nem que isso fosse em nome de Deus, não poderia. Então o que Elias faz? Elias confronta. Elias chega no limite e ele confronta o quê? Ele confronta esse tipo de divindade. Então eu dei, de forma bem sucinta, um pequeno resumo de como era esse culto. Tá? Para que vocês possam entender a indignação de Elias. E o que Elias faz? Elias vai confrontar os falsos profetas. Elias então faz um desafio para eles, tá? Lembrando que eles tinham 850 profetas, 450 era da divindade masculina e 400 era da divindade feminina, ok? Então ele faz um confronto para que eles subam ao Monte Carmelo. Carmelo em hebraico significa vinha de Deus. Que eles subam lá e que lá eles iriam fazer o quê? O confronto. Lá seria a luta entre aspas, o bem e o mal, entre o Eterno e os profetas de Baal, tá? Entre Baal, entre El, entre os outros deuses cananeu, tá? Então eles sobem, tá, para fazer essa grande batalha, que nós poderíamos até chamar de batalha espiritual. Tá? Então Elias ele vai confrontar o quê? Ele confronta os falsos profetas. Por quê? Esses falsos profetas, eles eram profetas? Eram profetas. Tá? Eles eram profetas. Mas eles eram profetas que negociavam o que eles profetizavam. Eles negociavam a sua fala profética. Observa bem que esses profetas eram sustentados pelo Estado. Tá? E o que você pode levar para a sua classe, tá? Como praticidade? Tá? Hoje nós vemos o que? Profeta. Por exemplo, eu hoje estou na qualidade de profeta. Você dando aula está na qualidade de profeta. Então você não pode fazer o que? Barganhar. Você não pode comercializar aquilo que você está falando. Se a sua mensagem ela for dura, baseada no texto sagrado, e alguém vier falar para você, professor, não pega tão pesado. Nós estamos em outros tempos. Hoje tudo é relativo. E se você entrar na era da relatividade, que tudo é relativo e que nada é absoluto, que nenhuma verdade é absoluta, ela pode ter pequenas variações, dependendo da circunstância, você está negociando. E hoje nós temos pregadores, pastores, professores, teólogos, fazendo o quê? Fazendo o quê? Eles estão cedendo a essa política. Eles estão sendo seduzidos pelo sistema religioso e político. Hoje nós temos pregadores,
pessoas que ensinam a palavra de Deus, que já foram seduzidos pelo dinheiro. Hoje ele não prega a realidade da palavra de Deus como ela é, porque senão ele perde o cachê dele. Senão ele perde a sua glória, senão ele perde a sua fama. Ou quantas igrejas, quantos pastores foram seduzidos pela política, entraram nesse meio, negociaram com políticos e ficaram à mercê deles. E hoje, como diz o ditado popular, tem um rabo preso com eles. É isso mesmo, querido. Tem um rabo preso com essas instituições que vai ao contrário das Sagradas Escrituras. Então, uma coisa que nós não podemos fazer é negociar aquilo que nós estamos denunciando. Nós não podemos negociar o nosso chamado. Esses profetas, eles negociavam. Eles eram tratados. Eles tinham do bom e do melhor, mas só profetizavam aquilo que o rei queria que eles profetizavam. Eles não tinham voz ativa. Eles não poderiam profetizar a realidade. Eles não poderiam denunciar, por exemplo, a injustiça social. Eles não poderiam denunciar que o pobre estava sendo esmagado e que o Estado estava se enriquecendo com o empobrecimento da população. Eles não poderiam ir nessa mão. Por quê? Porque eles comiam do Estado. Eles dependiam do Estado. E hoje nós temos quantos obreiros que se perderam por causa do sistema. Hoje, por ele se beneficiar do sistema, ele não vai contra o sistema. E eu não estou falando aqui, queridos, que nós devemos ir contra o sistema, pelo amor de Deus. Eu estou falando que nós precisamos ir contra o sistema do pecado. Isso sim. Nós não podemos deixar ser seduzido, tá? Pelo sistema religioso, que facilita a nossa vida, para que nós possamos ter fama e dinheiro. E não podemos deixar ser seduzido pelo sistema político. Porque esses profetas deixaram ser seduzidos. E a Bíblia reprovaram a conduta desses profetas. Uma outra coisa que nós aprendemos, que Elias ele confronta agora a verdadeira adoração. O que é a adoração? A adoração em si, ela não depende de mecanismo humano. Ou seja, para mim adorar a Deus, eu não preciso necessariamente dobrar os meus joelhos. Tem pessoas que têm aquela coisa na mente, né? Se eu não dobrar o meu joelho, Deus não me ouve. Ou seja, isso é ritual. Não que não seja necessário. O professor Fábio não está falando isso, que é desnecessário o ato de dobrar o joelho. O que o professor Fábio está falando é o seguinte, que tem pessoas que mentalizaram, que colocaram isso na mente dele, que a única maneira de Deus ouvir uma oração é de joelho. E Deus, em hipótese alguma, não existe nenhum relato bíblico aonde prova isso. Tá? Ou seja, o que é adoração? Vem da alma. O que é adoração? É um ato voluntário de dedicar a vida a uma divindade. Tá? A adoração, ela é da alma. E ela se externa com atos físicos. Ou seja, o que está dentro tem que sair para fora. E de que forma? Aí sim, aí vai ter algumas formas. Não que essas formas sejam as formas corretas de se adorar a Deus. Mas a adoração em si, ela é um estado de espírito. Ela é a maneira que você se chega a Deus. Tá? Então ele vai confrontar o que é adoração. Porque existem alguns tipos de adoração que parece que é verdade. Ela tem cara de verdadeira, mas ela é falsa. Olha
o tipo de adoração daquela época? Todos os elementos de uma adoração judaica a cananeia tinha. Quais são os elementos de uma adoração judaica? Altar, música, dança e sacrifício. Então tinha altar, tinha música, tinha dança e tinha sacrifício. No culto cananeu tinha altar, tinha música, tinha dança e tinha sacrifício. Um outro detalhe que eu esqueci: no culto cananeu sacrificava-se seres humanos. Eu esqueci de falar quando eu comentei sobre o culto cananeu, tá? E isso daí é um elemento que você tem que levar para a sala de aula. Eles sacrificavam pessoas e Moisés condena o que? O sacrifício humano. Ok? Então, voltando aqui para a adoração, todos os elementos que tinham o culto judeu estavam no culto cananeu. Olha que interessante. A adoração em alguns lugares parece ser verdadeira, mas não é. Aí eu quero deixar uma colocação para vocês. O pastor Isaltino Gomes, ele diz: o que adianta dobrar o joelho e não dobrar a alma? Jesus deixou muito bem claro, por exemplo, a oferta. A oferta é um ato de adoração. Mas se você der alguma coisa, tá, do resto, Deus recebe? De forma alguma. Olha aquela viúva, ela deu uma quantia insignificante, mas era o tudo que ela tinha. Ou seja, a adoração não estava no valor, estava no sentimento que ela estava depositando naquela oferta. Para ela, aquilo era o tudo. Para ela, aquilo era a coisa mais preciosa que ela tinha. Para ela, era a coisa mais bela que ela tinha. Para o publicano, não. Para o publicano, não. Ele deu daquilo que ele não estava precisando. Ele deu daquilo que ele não ia sentir falta. Ele deu por dar, ele deu para se aparecer, para mostrar para as outras pessoas que a verdadeira adoração estava no valor. Olha que os dois deram oferta, mas o problema não estava no valor da oferta, estava no sentimento que eles estavam colocando dentro da oferta. Era o sentimento embutido. Foi isso que entrou em voga. Então existem algumas adorações que parecem ser verdadeiras, mas não são. Não adianta bater palma, não adianta pular, não adianta você ter vários elementos dentro da ritualística cultual, que isso será necessariamente a verdadeira adoração. Jesus disse o que, queridos? Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus estava respondendo o que? A mulher samaritana. Porque a mulher samaritana queria saber se era, tá, em Jerusalém ou em Samaria que devia adorar. Aí Jesus disse: que isso, mulher? Não existe lugar, não existe local exato de adorar. Os verdadeiros adoradores não me adorarão em lugares específicos, mas adorarão eu em qualquer lugar, mas desde que seja em espírito e em verdade. Então Elias estava confrontando o que? A verdadeira adoração. A verdadeira adoração, ela tem que ter alguns elementos. O primeiro elemento, a verdadeira adoração firma-se na revelação de Deus na história. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 36. Tá? Isso nós temos que ter em mente. Professor, leva isso para a tua classe. Em primeiro lugar, a verdadeira adoração firma-se na revelação de Deus na história. Ou seja, Deus atuando dentro da história. Isso é interessante. Nós observando a história, nós adoramos a Deus que trabalha na história. Tem um teólogo que ele diz que quando nós olhamos para a história,
E quando Deus vai passando na história, Ele deixa rastro da sua existência. Ou seja, o desenrolar da história, e quando nós olhamos para o passado, e nós observamos que Deus, lá na antiguidade, fez aquilo com eles, Deus deixou rastro da sua existência. Ou seja, a história, ela deixa rastro de que um Deus atual e verdadeiro passou ali. E isso é motivo do quê? De adoração. O que é adoração? É se render a essa majestade, a esse ser que está no controle. E a segunda maneira de identificar uma verdadeira adoração é quando essa adoração é feita pela palavra de Deus. Tá? Olha que interessante. A manifestação de uma verdadeira adoração que tem que estar pausada na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela faz o quê? Ela é o condutor de uma verdadeira adoração. Observa que Elias faz menção de Deus na história. E ele relembra Deus através da história. Ele relembra, ou seja, o que Deus estava fazendo, o que Deus tinha feito no passado. E após ele relembrar esses atos de Deus, pela palavra, porque ele aprendeu na onde? Lendo a palavra de Deus. Aonde ele aprendeu a história de Abraão, de Isaac e de Jacó? Lendo nas escolas de profeta. Então nessas escolas ensinavam o que? De forma oral, mas de forma escrita também, o que? A existência de um Deus ativo na história. Então, através desses dois elementos, ele aprendeu o que? Que a verdadeira adoração se dá através desses dois elementos. Observando a história e observando a palavra de Deus. Aí nós temos um grande problema atual. Qual é o problema atual? O problema do sincretismo religioso. O que é sincretismo, Fábio? Sincretismo é uma mistura, tá? É uma mistura de vários elementos. É como você vai fazer um bolo. Você coloca farinha, ovo, coloca manteiga, coloca óleo. Depois você mistura, bate tudo isso em uma batedeira. O que virou? Virou uma massa. Mas essa massa, ela foi criada por vários elementos diferentes que viraram essa massa. Então o que é o sincretismo? O sincretismo é uma mistura. Isso estava acontecendo em Israel. E Deus, ele abomina o que? A mistura. O sincretismo. E hoje nós vemos o que? O sincretismo dentro dos nossos cultos. Hoje nós vemos o sincretismo dentro da nossa religiosidade. Hoje nós vemos, por exemplo, novena dentro das nossas igrejas. A campanha, não sou contra as campanhas de oração. Mas, por exemplo, as campanhas de oração que se fazem hoje, ela é reflexo da novena. Olha como que, se você analisar a história da igreja, nós vamos observar que alguns elementos ritualísticos dentro dos nossos cultos, ele tem reflexo, tá? Ele vai lançar luz, tá? De cultura pagã introduzida dentro do sistema religioso cristão. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o que é o sincretismo? É uma mistura. Hoje nós temos culto, por exemplo, com característica africana dentro das nossas igrejas. Nós temos elementos, tá, de outras culturas, de outras religiões, que não é a verdadeira dentro dos nossos cultos. E isso acaba contaminando o quê? A verdadeira adoração. Então isso estava acontecendo o quê? Com Elias. Na época de Elias, essa mistura levou o quê? O povo a desacreditar na crença de um único Deus. A mistura, ela deixa o povo confuso. E hoje é o que nós estamos vendo.
tá? Povo confuso, não sabe para onde vai, porque hoje tem religião de todos os tipos, para todos os gostos, para todos os santos, tá? Conforme a sua necessidade tem uma igreja, conforme a sua necessidade tem um tipo de culto. Você precisa de um problema, de solução de um problema amoroso, tem a terapia do amor. Você precisa resolver um problema financeiro, tem um culto das finanças. Você precisa de libertação espiritual, tem uma sessão específica para isso. Ou seja, para cada tipo de problema tem um tipo de solução. O que é isso? Sincretismo. Sincretismo, o que é? Uma mistura de várias religiões, de vários conceitos religiosos e até filosóficos dentro dos nossos cultos. Ou seja, então às vezes a verdadeira adoração ela se confunde com uma falsa adoração por causa de um elemento chamado sincretismo. Então, professor, muito cuidado com o sincretismo. Muito cuidado. E eu queria dar uma explicação do primeiro livro de Reis, no capítulo 18 e no verso 29. Observa que lá no Monte Carmelo, tá? Os profetas de Baal, eles oravam. Observa que em nenhum momento o texto diz que eles oravam a Deus, ou oravam ao seu Deus. O texto vai falar que eles se autoflagelavam, ou seja, eles se machucavam o seu próprio corpo, como costume da sua época, para chamar a atenção daquela divindade. Mas em momento nenhum, repare que eles oram relembrando a atuação desses deuses. O verso 29 do capítulo 18 diz que eles vaticinaram, ou seja, eles profetizavam. Ou seja, o texto deixa bem claro, eles não oravam, eles não pediam, eles vaticinavam, eles profetizavam. Era mais ou menos como se eles determinassem, tá? É como se eles estivessem determinando. Isso é algo muito interessante, que os profetas não oram, os profetas profetizam, tá? Os profetas de Baal não oram, os profetas de Baal vaticinam, eles profetizam sobre aquele altar. Eles profetizam, é como se eles estivessem dando ordem para que aqueles deuses trouxessem o elemento chamado fogo, tá? Outra coisa muito interessante é no verso de número 27. Diz assim o primeiro livro de Reis, capítulo 18 e o versículo de número 27. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombavam deles e diziam: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tem alguma coisa para fazer, ou que está viajando, ou que dorme e despertará. Observa que Elias faz uma ironia. E dentro dessa ironia, ele revela algumas características desses deuses. Primeira característica de Baal. Baal estava meditando ou falando. Ele estava fazendo uma alusão a um tipo de Deus que dava conselhos ocultos para os seus servos. Então, Elias estava ironizando, será que ele não foi dar conselho para alguma pessoa? Será que ele não está filosofando? Ele não está meditando? Ele não está no oculto fazendo alguma coisa? Segunda coisa que ele nos ensina, será que ele não está atendendo necessidades? Ou seja, ele está revelando um outro tipo de caráter desse Deus. Era o Deus que negociava, era o Deus que estava ajudando eles no comércio. Ou seja, Elias está querendo dizer o seguinte, olha, talvez esse Deus seu foi ajudar os comerciantes. Ele está ajudando a vender púrpura, vender ouro, vender prata.
Elias está sendo irônico. E nessa ironia ele revela a característica desses deuses. Terceira característica que ele revela. Será que ele não está viajando? Lembra que eu falei? Quem é que explora os mares? Foi os fenícios. Os fenícios criaram então um Deus para cuidar dos mares. Elias está justamente falando isso. Será que Baal não está lá nos mares, ajudando os viajantes em alto mar? E para finalizar, ele disse, será que ele não está dormindo e precisa ser acordado? Porque é uma crença que tinha uma época que, porque um certo dia Baal morreu, tá? Teve uma luta com o irmão dele e Baal morre, tá? Mas aí Baal ele é ressuscitado. E existia certos períodos, tá, no ano que Baal morria. E precisava ser acordado, precisava ser ressuscitado. Então Baal ele morria quando a produtividade se encerrava. E quando estava próximo à primavera, tinha um tipo de ritual que eles acordavam Baal. E Elias faz menção desse ritual. Elias diz, será que Baal está dormindo? Oh, mas já fazem 3 anos. 3 anos e 6 meses. Baal ele dorme de forma profunda. Porque ele devia ter acordado no mínimo 3 vezes. Porque já se passou 3 anos. Ele dorme e acorda. Dorme e acorda. Dorme e acorda. Olha que interessante. E Elias ironiza eles. E Elias, então, ao meio-dia, nada feito, depois deles fazer tudo, depois de profetizar, Elias faz algo muito interessante. Ele repara o altar. Ele repara o altar. E ele ora a Deus. Ele pede a Deus. Ele tinha uma relação íntima com esse ser. E nessa oração, ele pede para que fogo caia